Imagine só a cena, uma equipa a lutar desesperadamente pela sobrevivência, afundada no fundo da tabela, encontra-se com um adversário que ambiciona uma subida crucial para a primeira metade da classificação. Este sábado, o Girona, que parece colado ao último lugar, recebe o Valência. Será que o Girona, a braços com uma série brutal de 9 jogos sem vencer, consegue finalmente encontrar uma chama? Ou será que o Valência vai aproveitar esta oportunidade para impor a sua autoridade? Preparem-se, porque por trás das aparências, este jogo promete dinâmicas mais intrigantes do que se possa pensar à primeira vista. Vamos desvendar os pontos-chave. Espera-se que o Girona utilize uma formação em 3-5-2, enquanto o Valência provavelmente responderá com um tradicional 4-4-2. Mas aqui está o ponto crucial. O Girona, infelizmente, exibe uma gritante ausência de pontos fortes significativos, mostrando, em vez disso, uma lista de vulnerabilidades. A sua finalização é muitas vezes errática, os duelos aéreos ficam frequentemente por ganhar e defender contra contra-ataques rápidos parece ser um calcanhar de Aquiles. O Valência, por outro lado, destaca-se precisamente nestas áreas: finalização apurada, contra-ataques devastadores e um jogo pelos flancos potente. São também mestres na recuperação da bola. Isto não é apenas um choque de formações, é um confronto estratégico onde os pontos fortes do Valência parecem perfeitamente posicionados para explorar as fraquezas mais evidentes do Girona. Um desequilíbrio tático, talvez? Agora, vamos falar sobre a profundidade do plantel ou a sua alarmante falta no caso do Girona. Estão a braços com uma crise de lesões devastadora. Figuras-chave como Juan Carlos, David Lopes e Donny van de Beek são ausências confirmadas, enquanto 2 motores criativos vitais, Thomas Lemar e Viktor Tsigankov, são sérias dúvidas. Isto não são apenas alguns jogadores em falta, é um golpe massivo, privando um plantel já em dificuldades de talento crucial e opções táticas. O Valência, em contraste gritante, chega com o plantel completo, uma lista formidável que ostenta o seu melhor 11. Esta disparidade dramática na disponibilidade do plantel não é apenas notável, pode muito bem ser fator decisivo que inclina a balança do poder de forma decisiva no relevado. Uma análise à tabela classificativa pinta um quadro sombrio. O Girona está firmemente ancorado no último lugar, definhando na 20ª posição com uns escassos 3 pontos em 7 jornadas. O seu saldo de golos é alarmante, tendo sofrido uns impressionantes 16 golos. Mais ainda, o seu terreno, habitualmente uma fortaleza, tornou-se uma peneira, concedendo 9 golos em apenas 3 jogos disputados em casa. O Valência ocupa uma mais respeitável 12ª posição com 8 pontos. Embora o seu saldo de golo geral seja superior, a sua defesa fora de casa conta uma história diferente. Sofreram 9 golos em 3 jogos fora, uma média preocupante de 3 por partida. Esta convergência de fragilidades defensivas, particularmente em casa para o Girona e fora para Valência, sugere fortemente um jogo onde ambas as redes podem balançar, abrindo possibilidades interessantes para os mercados de total de golos. A forma recente do Girona pode ser descrita como uma seca de resultados. Estão presos numa série implacável de jogos sem vencer, não conseguindo uma única vitória nos últimos 6 encontros, somando apenas 3 empates e 3 derrotas. A sua produção ofensiva é particularmente anémica, muitas vezes ficam em branco, como evidenciado por um recente empate a 0 contra o Espanhol e uma humilhante goleada de 4-0 em casa frente ao Levante. Mesmo quando conseguiram uma vantagem, como liderar ao intervalo num jogo fora, mostraram uma tendência preocupante para desperdiçar esses pontos. Esta equipa está claramente a lutar para encontrar qualquer tipo de ritmo ou consistência, criando um obstáculo significativo para qualquer resultado positivo. A jornada recente do Valência tem sido uma montanha-russa de emoções. Mostraram a sua formidável força em casa com vitórias impressionantes sobre o Athletic Club e o Getafe. No entanto, as suas exibições fora de casa têm sido uma história completamente diferente, manchadas por pesadas derrotas contra potências como Barcelona e uma surpreendente goleada do Osasuna. E aqui está um padrão crucial para os apostadores. Num empate fora contra o Espanhol, mantiveram a liderança ao intervalo apenas para sofrer um golo tardio, perdendo pontos valiosos.
Esta luta consistente para manter vantagens, especialmente fora de casa, pinta o retrato de uma equipa que certamente consegue marcar, mas que igualmente luta com a solidez defensiva longe do seu reduto. A sua forma fora de casa é inegavelmente inconsistente, deixando um ar de imprevisibilidade. Aprofundando as estatísticas gerais, pinta-se um quadro vívido de seca ofensiva e generosidade defensiva. O Girona tem uma média verdadeiramente desanimadora de menos de meio golo por jogo, enquanto sofre mais de 2 golos por partida. O seu registro de golos em casa é ainda mais preocupante, não tendo conseguido marcar nos últimos jogos em casa. O Valência, por outro lado, ostenta uma média ofensiva melhor, marcando cerca de 1 golo e 1/3 por jogo, mas também tem tendência a sofrer golos. E aqui é onde a trama se adensa. A defesa do Valência fora de casa é particularmente porosa, sofrendo uma média de 3 golos por jogo fora. Esta confluência da incapacidade do Girona em marcar e da vulnerabilidade do Valência fora de casa, juntamente com a própria capacidade de marcar do Valência, sugere fortemente um jogo onde os golos podem surgir em abundância, tornando os mercados de mais de muito tentadores. E agora, para uma reviravolta fascinante que pode deitar por terra as percepções atuais. Ao contrário do que a forma recente pode sugerir, o Girona detém, na verdade, uma vantagem surpreendente nos seus confrontos diretos recentes contra o Valência. Saíram vitoriosos em metade dos seus últimos 6 encontros, enquanto o Valência conseguiu apenas 2 vitórias. Um número significativo destes embates também registrou um empate a 0 ao intervalo. Este padrão consistente de inícios cautelosos antes do jogo realmente abrir é uma perspectiva valiosa. Sugere que, embora o Girona possa estar em dificuldades agora, a história aponta para uma rivalidade mais profunda e competitiva e talvez até uma primeira parte de fogo brando. Continuando nosso mergulho profundo nos seus encontros passados, o Girona superou por pouco o Valência em termos de golos marcados, com 7-6 do Valência nos seus confrontos recentes. Mas aqui está o detalhe crucial para potenciais apostadores. Ambas as equipas têm consistentemente tido dificuldades em marcar na primeira parte destes jogos específicos, conseguindo apenas 1 golo cada. Esta tendência robusta para os primeiros 45 minutos com poucos golos é uma conclusão significativa. Indica fortemente que, se os golos forem marcados, a maioria provavelmente irá surgir na segunda parte, particularmente quando o Girona joga em casa ou o Valência joga no seu próprio terreno, sugerindo um jogo que realmente ganha vida após o intervalo. Em termos de estatura física, o Girona detém uma ligeira vantagem em altura em algumas áreas cruciais. Os seus avançados, em média, são 3 cm mais altos e o seu guarda-redes é 5 cm mais alto que o do Valência. Os defesas, no entanto, estão taco a taco em altura, enquanto os médios do Valência têm uma ligeira vantagem. Agora, pode-se pensar que isto dá ao Girona uma vantagem nos duelos aéreos, especialmente nas bolas paradas. Mas aqui está o paradoxo: as suas estatísticas gerais de equipa sugerem uma fraqueza aérea inerente. Esta contradição é fascinante. Será que a sua vantagem individual em altura irá sobrepor-se à sua luta coletiva no ar? É uma batalha-chave a observar. Vamos considerar os perfis etários. Uma comparação detalhada revela muito pouca diferença discernível entre estes 2 plantéis. Em todas as posições-chave, de defesas e avançados a guarda-redes e médios, ambas as equipas ostentam uma idade média notavelmente semelhante, diferindo apenas por um punhado de anos. O que significa isto para a nossa análise? Simplificando, nem a sabedoria de veteranos experientes nem a energia limitada da exuberância juvenil serão provavelmente um fator de destaque e decisivo neste confronto em particular. Quando examinamos as classificações individuais dos jogadores, surge um padrão claro: o plantel do Valência supera consistentemente o do Girona. Os seus defesas, avançados e médios ostentam classificações mensuravelmente superiores. A diferença mais marcante reside no departamento de guarda-redes, onde o número 1 do Valência é classificado quase 1 ponto inteiro acima do Girona. Isto não é apenas uma diferença marginal, aponta para o Valência possuir jogadores individualmente mais fortes em todo o campo. No mundo de alta competição da La Liga, estes diferenciais de qualidade individual podem muitas vezes provar ser o fator decisivo em momentos-chave, especialmente quando uma defesa crucial ou um momento de brilhantismo é necessário. Agora, vamos destacar os potenciais quebra-jogos. Para o Girona, fiquem de olho em Vítor Reis, uma presença formidável nos duelos aéreos.
Ivan Martin e Bryan Gil são as suas principais faíscas criativas a distribuir assistências cruciais. E aqui está uma revelação surpreendente. Azzedine Onay destaca-se como marcador de golo-chave e vencedor de múltiplos prémios de homem do jogo, apesar das dificuldades da equipa. Para o Valência, Mokhtar Diakhaby é uma força aérea e ele próprio um homem do jogo. Luís Rioja é o seu rei das assistências, enquanto a dupla prolífica de Hugo Duro e Arnaud Danjuma representa as suas ameaças de golo mais agudas. Estes são os indivíduos com potencial para incendiar o jogo e virar maré, por isso observem de perto as suas contribuições. Inversamente, vamos olhar para os jogadores que podem acabar no caderninho do árbitro. Para o Girona, o paradoxo continua. Azzedine Onay, apesar de ser um dos melhores, lidera consistentemente a sua equipa em faltas cometidas, em ser driblado e em cartões amarelos acumulados. Além disso, uns impressionantes 3 jogadores diferentes do Girona já viram cartões vermelhos esta época, sugerindo problemas disciplinares. Do lado do Valência, Batiste Santamaria é propenso a cometer inúmeras faltas e, surpreendentemente, outro dos melhores, Mokhtar Diakhaby, também tem o maior número de cartões amarelos. Somando a isto, José Gaiá já foi expulso uma vez. Dadas estas tendências persistentes, não é apenas uma possibilidade, é altamente provável que vejamos um número significativo de cartões exibidos neste jogo, tornando o mercado de cartões uma área de grande interesse. Vamos analisar o momento dos golos, um detalhe crucial para mercados de apostas específicos. O Girona, embora raramente marque, tende a encontrar as redes ou cedo, nos primeiros 20 minutos ou logo após o intervalo, por volta do minuto 50. No entanto, a sua defesa é uma peneira constante, particularmente vulnerável na janela dos 20 aos 50 minutos e, surpreendentemente, mesmo após o minuto 90. O Valência também mostra propensão para marcar cedo e tarde, mas uma proporção significativa dos seus golos surge na segunda parte, especificamente entre os 50 e os 70 minutos e novamente nos descontos. Curiosamente, também sofre um número considerável de golos na segunda parte. Isto sugere que, embora possamos ver a ação cedo, o verdadeiro drama e potencialmente uma enxurrada de golos pode desenrolar-se muito mais tarde no jogo. Finalmente, vamos analisar os totais de golos, um mercado de apostas popular. Embora os jogos do Girona frequentemente terminem com menos golos, principalmente abaixo de 2,5 ou 3,5, isto não se deve a defesas estanques, mas sim à sua severa dificuldade em marcar. Os jogos do Valência, no entanto, contam uma história diferente, tendendo a ser muito mais abertos. Cada um dos seus jogos teve pelo menos um golo e mais de metade dos seus encontros ultrapassaram a marca de mais de 2,5 golos. Quando combinamos isto com a já mencionada defesa permeável do Valência fora de casa e o potencial do Girona para roubar um raro golo em casa, um cenário de mais de 2,5 golos para o total do jogo parece certamente um resultado muito plausível e bem fundamentado.